Jovem Pan Especial. Coronavírus. Bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Aqui você acompanha uma cobertura completa da pandemia, porque a Jovem Pan não para. Eu sou Olivia Fernanda e vamos juntos até às 5 horas. A gente começa falando da flexibilização da quarentena. A Jovem Pan conversou com o Michel Davi, líder do movimento Volta Consciente São Paulo. A bandeira principal é que o governo de São Paulo defina mais rapidamente possível um protocolo que permita a volta, mesmo que parcial e com restrições, do comércio varejista. O movimento se chama justamente Volta Consciente SP. Queria saber de você o que seria então essa volta consciente? Seria uma volta com regras? Quais regras? Queria que você exemplificasse exatamente como se daria então essa volta consciente. Olha, Vitor, o que a gente está propondo é que o governo estabeleça essas regras, porque a gente acredita na capacidade dos órgãos do governo que tem profissionais de alta patente, alto grau, capazes de desenvolver essas regras em conjunto com o setor privado, né? Para que a gente tenha uma volta segura, para que os consumidores possam, de forma segura, sem colocar em risco a saúde, promover essa engrenagem da economia, né? São muitos exemplos, né? Nós entregamos ao governo, via várias associações comerciais, muitas formas de proteção, máscaras, distanciamento, pessoas por metro quadrado em cada loja, entradas intercaladas, né? Para que não tenha muita gente ao mesmo tempo nas lojas. Enfim, tem inúmeras medidas e que o governo já tem essa sugestão e pode trabalhar melhor com cada uma delas, né? Michel, pelo que a gente tem acompanhado, o fim da quarentena previsto no estado de São Paulo para o dia 10 de maio vai, afinal de contas, ser prorrogado. E existe a possibilidade desse decreto ser diferenciado por cidades e municípios, dependendo da situação de cada uma delas. Você falou que conversa com a gente de Americana. Pode contar para a gente um pouco como está a situação aí em Americana? Quais comércios estão funcionando? Muitas empresas já preocupadas com a possibilidade de falência? Olha, a Americana está seguindo as determinações do governo estadual. É uma cidade muito consciente, até o momento com poucos casos. Infelizmente, alguns graves, né? Mas está seguindo as determinações. A cidade tem uma forte dependência do setor têxtil, que foi drasticamente abalado pelo fim do canal de escoamento das mercadorias, né? Porque aqui basicamente são fábricas, e a fábrica sim está permitindo trabalhar, mas a gente não tem para quem vender. Então, realmente, a situação está chegando que as empresas estão sem fôlego, e eu acho que já temos situações de algumas empresas que não têm condição de voltar. Numa possível retomada, a cada dia que passa, o fôlego fica menor financeiro das empresas, já com bastante casos de dispensas, né, de demissões, e algumas já irreversíveis. E esse pedido foi feito já ao governo de São Paulo? Vocês levaram adiante essa reivindicação? Qual foi a resposta até agora, Michel? Olha, foi levado, sim, se eu não me engano, no dia 22 ou 23 de março, oficialmente. O governo recebeu muito bem o nosso movimento, a gente, nessa parte, não pode reclamar. Imediatamente, eles criaram um canal de acesso para discussão e nos incluíram nas discussões de reabertura. Porém, ainda o cenário está um pouco indefinido, né? E a indefinição, ela causa pânico no empresariado. Então, quanto antes a gente tiver uma definição do quadro, de quais cidades, de quais comércios, isso traria um alento para os empregos, né? Seria muito interessante.
Agora, 12h08, eu faço um intervalo rápido para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Até já já. Quem segue com a gente dentro do intervalo, estamos conversando com Michel Davi, líder do movimento Volta Consciente São Paulo. Michel, enquanto não vem, então, uma resposta do governo e para todo mundo, né? Todo mundo na expectativa de aguardar realmente como seria esse planejamento da retomada dos serviços, na sua opinião, ou na opinião do movimento, quais tipos de estabelecimentos, por exemplo, poderiam já voltar logo? Escolas, restaurantes? Olha, a gente tem falado em nome do comércio em geral. Eu acho que os comércios que conseguiriam se adequar a um protocolo rigoroso, né, de proteção e conseguiriam oferecer total controle dessas condições, eu acho que esses deveriam ser priorizados nesse momento. Os outros deveriam ser gradativamente, passo a passo. Mas o que a gente pede nesse momento é principalmente o comércio, visto que o comércio já vai ter um impacto muito negativo por estar fechado numa data importante do Dia das Mães, né? E o processo é, nesse momento, muito complicado, né? E em relação a dívidas, Michel, existe esse problema também com o endividamento? É claro, as empresas vão ficando com dificuldades e no esforço até de manter funcionários e manter em dia os fornecedores, acabam criando dívidas novas que não existiam antes da pandemia. Existe um diálogo também com as autoridades para que haja medidas nesse sentido? Não sei quais medidas seriam. Você pode dizer para a gente, parcelamento de dívidas, de repente, o adiamento da cobrança de algum imposto, de algum tributo? Existe esse pedido também ou isso não é tratado agora? Olha, até o momento, né, não houve essa tratativa. O setor está realmente ansioso por linhas de crédito. Elas, ao contrário do divulgado, elas são muito escassas nesse momento. O canal de escoamento das linhas de crédito pelo setor privado dos bancos está cada vez mais caro e mais difícil. O governo, acho que por conta da responsabilidade fiscal, também não houve nenhum aceno no sentido de postergação de imposto, e isso seria uma medida urgente e muito importante para o setor, que obviamente se endivida para essas datas importantes e que sem a venda vai ocorrer uma perda de liquidez inevitável, né? Enquanto na Coreia apenas 22% das profissões estão em risco, no Brasil o percentual chega a 60%, segundo estudo do Laboratório de Futuro. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia há algum tempo e muitas vezes nós não nos atentamos a isso. E para entender melhor esse assunto, conversamos com o especialista em futuro do trabalho e economista Gabriel Pinto. Quero começar a nossa conversa perguntando qual o destino, então, das profissões após a pandemia do coronavírus. Bom dia. Bom dia. A pandemia do coronavírus, ela acelerou um quadro que já vinha acontecendo no mundo inteiro, que é uma transformação no perfil da mão de obra de trabalho, rumo a uma economia cada vez mais digital. Digital agora, por exemplo, que tem sido manifestada desde os aplicativos de entrega de comida até o home office e o teletrabalho. Então, o espaço é grande para que inteligência artificial, automação, algoritmo e outros mecanismos, outras tecnologias ocupem grande parte das atividades que hoje são executadas pelos trabalhadores. Economias como a Coreia, elas estão menos vulneráveis, né? Com 22% só de uma exposição da mão de obra a essa transformação, enquanto economias como o Brasil estão expostas a 60%. Isso se reflete, por exemplo, no grau de desalento. Hoje, os dados de desalento mostraram um crescimento, quase 5 milhões de pessoas já desistiram de procurar emprego, né? E a população subutilizada está chegando a 30 milhões de brasileiros. É necessário uma requalificação geral da mão de obra brasileira, dos profissionais, para justamente poder encarar esse mercado de trabalho cada vez mais digital.
E a gente tem, inclusive, uma informação comparativa aqui, enquanto na Coreia do Sul apenas 22% das profissões estão em risco, aqui no Brasil esse percentual, então, chega a 60%, é um número bastante alto, não, Gabriel? Você saberia enumerar para a gente alguma das profissões que certamente estão mais em risco e devem sofrer grandes modificações agora pós-pico da epidemia? Eu vou dar um exemplo. Cada vez mais a gente tem recebido ligações de mecanismos ou de bancos ou de vários projetos de inteligência artificial ligando para se atualizar com a gente, buscando informações ou qualquer outra informação. O importante é que existem 500 mil profissionais, por exemplo, de telemarketing. Essa é uma profissão que está com 98% de risco de ser substituída. Muitas vezes, nós mesmos substituímos os profissionais, como é no caso dos agentes de viagem. Hoje em dia, com os aplicativos de viagem, nós realizamos muitas atividades que antes, não agora na conjuntura da pandemia, mas que antes quem realizava eram os profissionais. Então, auxiliares de escritórios, assistentes administrativos, são profissões que estão diretamente expostas a essa maior digitalização. Fora isso, é importante lembrar que com o teletrabalho, o home office, se você tiver uma internet boa, você é capaz de um indiano do outro lado do mundo, ele está mais próximo de você do que uma pessoa a 2 quarteirões que não tiver uma internet tão avançada. Então, o mercado de trabalho, pouco a pouco, vai sentir, como está sentindo agora já as economias que estão voltando gradualmente, o efeito maior da digitalização. Para quem não esperava, o carro autônomo já está na rua nos Estados Unidos. Ninguém imaginava que ele fosse chegar, de fato, às ruas tão cedo. Claro que isso ainda demora para chegar no Brasil, mas já é um sinal de que o compasso com uma digitalização está mais forte. E isso exige uma requalificação geral. Antes da crise da pandemia, o Fórum Econômico Mundial projetava até o final dessa década uma necessidade de requalificação de 1 bilhão de pessoas. Com a crise da pandemia, isso vai se acelerar. Então, é um bom motivo, inclusive, até para as pessoas que estão em casa ficarem atentas a já buscarem o aprendizado dessas novas habilidades, que muda também até a própria forma de educação e o currículo, a forma com que a gente vai acessar essas novas habilidades nesse mundo digital. Ô Gabriel, mas esse exemplo até que você trouxe é muito interessante e preocupante também, por que não, da substituição que nós próprios fazemos, né? No caso, você citou aí os agentes de viagem, né? Hoje a gente já praticamente não utiliza porque os aplicativos permitem que nós mesmos programemos as nossas viagens. E para essas pessoas que atuavam em algum segmento desses que foi afetado, seja agora pela pandemia, seja antes, passou por essa substituição, essas pessoas vão fazer o quê? Tem alguma alternativa? Você falou da qualificação. É importante, mas acaba sendo mais difícil, né? Porque justamente sem emprego é mais difícil conseguir o estudo, né? Sem recursos é mais difícil se qualificar. Qual que é a saída? Tem como se manter nessa área mesmo que haja a substituição? Enfim, o que é que dá para projetar? Acho que uma coisa que as pessoas, sem dúvida, agora conseguem acessar digitalmente é justamente o conteúdo de aprendizado digital. E se a pessoa ainda não tiver essas habilidades, pelo menos se aproximar. Ninguém precisa ser um expert em tecnologia, mas poder conhecer como funcionam as tecnologias, conhecer como funciona a comunicação via redes sociais, o marketing digital, nem que sejam os princípios mais básicos, ou se associar com alguém que tem essas habilidades. Tem muito conhecimento disponível hoje na internet, só é preciso ter as informações corretas para poder acessar o conteúdo correto, né? A gente tem profissões também, por outro lado, que vão avançar, que são as profissões de desenvolvimento humano, de cuidados humanos, como, por exemplo, saúde ou educação. É importante a gente estar atento de que as atividades que são mais repetitivas ou elas são mais rotineiras, elas vão estar expostas justamente a essa substituição. Mas buscar esse aprendizado é importante e há conhecimento acessível justamente para se adaptar com essas novas habilidades. E olha, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, na véspera do Dia do Trabalho, eu falaria para usarem a criatividade. Por incrível que pareça, o jeitinho brasileiro, que é essa capacidade de lidar frente ao inusitado, a improvisar frente ao que não existe, é justamente o que diferencia os seres humanos de máquinas. Porque as máquinas, elas reagem basicamente ao que elas já conhecem. Elas reagem ao que foi programado pelos seres humanos. Mas aquilo que é novo, aquilo que ainda não existe, é com a criatividade que a gente consegue resolver. Então,
minha sugestão é que, mais do que nunca, a gente busque aprendizado. Existe muito conhecimento disponível, sobretudo nesse contexto da pandemia, muitas instituições de ensino e muitas pessoas estão colocando à disposição recursos para as pessoas acessarem conhecimento para ficarem melhor depois dessa crise. E a gente tem acompanhado mesmo a criatividade aflorando aí em diversos setores e também por causa da necessidade, né? Na marra, na surpresa, isso acontecendo de forma planejada, então pode ser ainda melhor. Agora, Gabriel, algumas dessas profissões certamente deixarão de ser presenciais para serem online, home office. Eu ouvi um comentarista de negócios falando que daqui a 15, 20 anos a maioria disparada das atividades devem ser feitas mesmo online. Isso deve mudar um pouquinho, não sei se essa também é a sua projeção daqui a 1, 2 décadas, mas isso deve mudar também muitas outras coisas como consequência. Digamos, o trânsito está melhor em São Paulo e também em todos os lugares do mundo que estão tendo um tempo, né, daquele trânsito maçante. O clima, o bem-estar, por não precisar ficar se cansando tanto com alguns desdobramentos físicos. Você enxerga também alguns benefícios nesse sentido? Claro, eu acho isso que você falou é fundamental. As tecnologias, em primeiro lugar, elas contribuem para realizar atividades que são rotineiras, que são maçantes, e na medida em que elas ocupam esse espaço, as empresas têm mais recursos com os ganhos de eficiência da aplicação dessas tecnologias para aplicar em empregos melhores, para desenvolver os profissionais, ou para criar novos produtos e serviços. Acho que isso é importante. O saldo esperado é positivo. O desafio, na verdade, é que chegou mais rápido. E tem várias outras coisas. Muitos empregos que têm uma exposição ao risco enorme, eles com a digitalização e com as novas tecnologias, por exemplo, o mergulho embaixo d'água nas plataformas de petróleo, super arriscado, os robôs chegar lá no fundo para poder executar esses trabalhos. A gente tem menos gasto de trânsito, a gente pode morar mais distante do trabalho, uma vez que o home office permite em curtas distâncias. Acho que, na verdade, são muitas coisas positivas. O ponto como todo esse movimento foi acelerado pela conjuntura da pandemia, é importante só os profissionais ficarem atentos e aproveitar esse momento para gerar aprendizado. E, sobretudo, porque quando a gente é colocado diante das mudanças, o importante é todo mundo prestar atenção para controlar as emoções, porque justamente em situações que a gente não espera que a gente fica mais cansado, né? E a inteligência emocional, ela é chave nesse momento, justamente porque as máquinas também não sentem emoções. Então, se a gente valorizar aquilo que a gente tem de diferente, de diferencial, pode ser um recurso estratégico nessa nova entrada no mercado de trabalho. Então, os benefícios são muitos das novas tecnologias. O importante é só ficar o alerta para essa requalificação. Pois é, né, Gabriel? E é muito interessante isso que você traz, né? Até porque é cada vez mais importante, então, que a gente abra a cabeça, né? E passe até a desenvolver outras competências, né? Porque muitas vezes o trabalho vai mudar, mas não a área de atuação necessariamente, né? Pelo que você está dizendo e até pelo exercício da criatividade, é possível, então, exercer o mesmo trabalho só de uma maneira diferente, né? Não é preciso, então, mudar completamente da água para o vinho, né? Se você tem afinidade com um determinado tema, com uma determinada área, com um determinado segmento social, você pode manter isso, só que de uma outra forma, né? Me parece que é mais um exercício de adaptação, é isso, é mais a forma do que o conteúdo. Esse é o ponto de adaptação, acho que poder se adaptar. Eu estava outro dia conversando com antes da crise, estava conversando com uma caixa de banco, né? Os caixas de banco, quando vieram as máquinas eletrônicas no passado, eles ficaram ameaçados, muitos foram desempregados no primeiro momento. Mas no segundo momento eles começaram a fazer uma nova atividade, eles tinham um outro papel. E agora, quando eu fui ao banco antes da crise, mais recentemente, na hora que o sistema quebrou, quem olhou no meu olho e passou confiança foi a caixa do banco que estava ali me atendendo, que entendia qual era o meu problema. Então as profissões elas vão mudando, o perfil das profissões elas vão mudando. O importante é você se atualizar. Basta lembrar que há 100 anos atrás, entre 50% da população trabalhava no campo. Hoje em dia, 5% da população trabalha no campo e nem por isso a gente come menos. Eu acho que tem um processo de transição que é importante só as pessoas aproveitarem momentos como esse, em que a gente está mais em casa e talvez tenha um tempo mais disponível para fazer o aprendizado e se atualizar
nessa requalificação necessária para a transformação do mercado de trabalho. O decreto presidencial instituído nesta quarta-feira incluiu a locação de veículos como atividade essencial dentro do quadro de pandemia. A Jovem Pan ouviu o presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a ABLA, Paulo Miguel Júnior. Paulo, então, gostaria que você começasse esclarecendo para a gente, para nosso maior entendimento, porque ressaltando a importância do serviço também nesse período de quarentena, da locação de veículos. Nós entendemos que a locação de veículo devia ser incluída no rol das atividades essenciais, porque as locadoras de veículo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que nós só locamos veículos a pessoas físicas e as pessoas quando vão nas lojas das locadoras, nós fornecemos veículos em serviço de terceirização de frota para hospitais, laboratórios, para as atividades essenciais da área da saúde e mesmo da segurança pública. Hoje, vários serviços contratados de locadora são através de licitação com o poder público e o fornecimento de todas as viaturas necessárias. Mas essa o liberação... encerramento das atividades... Pode seguir, Miguel. Pode concluir. Achei que você tinha terminado a tua resposta. Pode seguir. Vamos lá. E com o fechamento das unidades das locadoras, a gente teria o problema de não poder complementar frota para essas empresas e até mesmo dificultaria a forma de prestar manutenção e apoio para a frota já contratada. Paulo, e em relação a essa prestação de serviços na área da saúde, a liberação do governo federal é só para esse tipo de locação de automóveis, para esses serviços que você mencionou agora, para o transporte, para os deslocamentos na área da saúde, ou mesmo a locação de carros para outros fins, para negócios, para turismo, enfim, a alocação de outros tipos de veículos também fica liberada com outros objetivos ou é só para a área médica? Fica também liberada para outros objetivos, né? As locadoras hoje fornecem 150 a 200 mil carros para aplicativos de transporte e essa atividade já foi considerada essencial desde o início da locação, então também teria os carros locados para eles. Também está aberto para qualquer pessoa, mas com as restrições de circulação, o número de pessoas que procuram carro para locação é baixo. O que a gente entende é que estamos disponíveis para que a população, num caso de emergência, e as pessoas que deixaram de ter carro nos últimos anos, passem a utilizar possam ter o carro de locação, eventualmente numa necessidade urgente. E Paulo, esse tipo de serviço de locação de veículos vinha aumentando já antes da pandemia aqui no Brasil? E como você vê no futuro o negócio? Eu acredito que a gente durante esse ano, a gente vai ter uma estagnação do negócio, sem muito crescimento, aliás, com crescimento zero, com uma retomada do serviço de locação efetivo a partir de agosto, setembro, quando efetivamente a gente tem olhado as notícias de quando a atividade realmente vai começar a ser retomada. Maio a gente vê como um mês complicado, até vendo as últimas notícias aqui de São Paulo, com o aumento das restrições, e junho, julho, começar uma retomada da atividade, mas ainda acredito que não tão forte. Em relação a preços, Paulo, isso deve mudar também para o futuro? É possível que a crise afete? E de que maneira os preços no mercado de vocês, no mercado de locação de automóveis, eles devem subir os preços ou cair depois da crise? Eu acredito que os preços devam continuar após a crise no mesmo patamar existente antes da crise, nem com reajuste, nem com diminuição. O que a gente vê é que o valor da locação hoje já está num valor baixo, acessível a toda a população, que possibilita qualquer um locar o carro, mas que não tem muito espaço para diminuição de preço, mesmo porque o preço é diretamente ligado ao preço do veículo.
e como a gente não vai ter redução do preço do veículo, e sim aumento do preço dos veículos, conforme algumas montadoras já vêm se manifestando, eu não acredito numa baixa de preço. O senhor acabou aí de citar uma, mas quais seriam outras vantagens de locar um veículo no lugar de comprar? A trajetória da compra do carro, eu falo que tem o momento bom, que é o momento que você escolhe o carro, vai na concessionária, tem seu carro novo, mas a partir do momento que você sai da concessionária, você passa a ter toda a dor de cabeça com documentação, seguro, manutenção, e o pior momento da jornada do carro próprio é o momento da venda do carro. Com o carro de locação, você escolhe seu carro com a locadora disponibiliza o carro para você num contrato de longo prazo, e durante todo o período de locação, você só se preocupa em abastecer o carro. Você utiliza o carro a partir de documentação, seguro, qualquer manutenção que tenha que fazer, e a venda do carro não é problema seu. E o custo hoje para locação de veículo está menor do que o custo de financiamento do veículo novo. E esse era um mercado que já vinha crescendo, né, Paulo? Mesmo antes da pandemia, muita gente já havia feito essa opção, né, que você mencionou agora, da troca do carro adquirido, do carro próprio, por um carro alugado, né? Era um mercado que já vinha crescendo. Isso deve continuar em ascensão agora, principalmente depois da pandemia? Sim, nós acreditamos que sim, porque nós sabemos que pós-crise nós vamos ter um problema de liquidez muito grande no mercado. Então as pessoas podem deixar de ter seus carros próprios para obter a liquidez que necessitam e passarem a alocar carro. As indústrias principalmente, né? As empresas, porque num momento de crise, precisando fazer uma liquidez, trocar a sua frota própria, fazendo caixa, e adotar o carro locado. Então, a gente acredita que isso é uma tendência favorável do mercado. Rede de lojas Telenorte é uma das maiores varejistas de material de construção do Brasil, com atuação em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Junto com a rede gaúcha Tumeleiro, a Telenorte forma a Saint Global Distribuição. As duas redes do varejo somam mais de 70 lojas e empregam cerca de 4.000 pessoas. A Jovem Pan conversou com o executivo Juliano Otta, diretor-geral da Saint Global Distribuição, para entender os desafios para o setor da construção durante a pandemia. O brasileiro suspendeu as obras na pandemia ou tem gente ainda nativa conseguindo ampliar a casa, ampliar o apartamento, fazer reformas importantes de lojas, escritórios? Como é que é o comportamento do brasileiro nessa pandemia em relação à construção? Desde o início dessa pandemia, nós tivemos duas fases. A primeira fase, os brasileiros pararam as obras. Eles se concentraram na manutenção da casa, aqueles reparos, principalmente que eles estavam mais em casa, então quebraram torneiras, sifões. Nessa segunda fase, depois de 15 dias do início da quarentena, as pessoas começaram a voltar às obras. Hoje, por volta de 30% dos nossos clientes são aqueles que começaram as obras depois do coronavírus. E semana a semana, eles têm aumentado nesse início de obras depois do coronavírus. Beto Caetano, a sua pergunta, Beto. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom dia, Juliano. Agora, as lojas de vocês estão todas abertas, estão funcionando, quer dizer, o comércio de material de construção foi enquadrado naquela medida de lojas com portas fechadas, enfim, como é que estão, então, as operações de vocês? Por volta do dia 20 de março, as lojas de materiais de construção não foram enquadradas no rol de atividades essenciais, apesar de que em outros países da Europa, nos Estados Unidos, elas serem consideradas. Imagine só, dentro de uma pandemia em que as pessoas precisam ficar em casa, é essencial que elas possam trocar os equipamentos da casa quando eles quebram. Mas isso foi revertido 15 dias depois, então nossas lojas ficaram fechadas durante 15 dias e começamos, no nosso caso, a abrir gradualmente de acordo com os dados de saúde. Hoje nós temos praticamente 80% das lojas abertas, apesar de sermos permitidos de abrir. Mas essa decisão ela é muito baseada em dados, onde nós vemos que tem um risco de abrir, que a mensagem não é positiva para abrir as lojas, nós ainda mantivemos fechadas e assim faremos até que tenhamos segurança total da abertura das lojas.
Em relação a medidas governamentais para preservar o emprego, até que momento é possível segurar os empregos, não só de forma totalitária, mas também manter as pessoas na ativa? Olha, nós tomamos algumas medidas de colocar as pessoas em férias. Então, a medida provisória 927, ela foi muito útil para flexibilizar a colocação dos nossos funcionários em férias. A nossa prioridade absoluta é não demitir, e nós não o faremos por conta do Covid. Logicamente, a gente não sabe o contexto futuro, mas nós não demitimos sequer uma pessoa por conta do Covid. A medida 936 tem ajudado alguns colegas varejistas, nós estamos ainda analisando essa medida, que pode ser uma medida muito boa. No nosso caso, a ideia, se utilizarmos a medida 936, será fazendo uma ajuda compensatória para que os nossos funcionários não percam nenhum real de salário. Então, faremos uma compensação para que ele mantenha o salário líquido. Mas, certamente, eu estou muito satisfeito com a postura do governo no sentido de preservar empregos. Eu acho que esse tem que ser uma primeira missão de todos os empresários e eu estou muito feliz da gente poder fazer isso nesse momento pelo país e pelos nossos funcionários. Mais uma pergunta, Beto Caetano. Juliano, vocês aí é um setor de muita disputa, né, muito concorrido. Vocês fizeram uma coisa que seria impensável em tempos normais, né, antes dessa pandemia, que foi uma parceria com a rival, a Leroy Merlin, né, quer dizer, que é francesa também de origem, como é o caso da Telha Norte, né? Que parceria é essa que vocês fizeram? Como é que isso foi possível? Olha, Beto, o momento é de servir os nossos clientes, logicamente, com serviços para que eles comprem de casa, mas principalmente servir a sociedade. E para que a gente expanda a nossa ação, nós, a Telha Norte e a Leroy Merlin, os dois principais players desse mercado, decidimos unir forças e nós vamos construir e reformar 80 leitos da Santa Casa de Misericórdia. É a nossa forma de dar uma mensagem de que a competência, a concorrência, ela está abaixo dos interesses atuais, que são os interesses de preservação da vida e também dos empregos. Apenas no estado de São Paulo, mais de 1.500 presos foram libertos por estarem no grupo de risco do novo coronavírus. A soltura preocupa, pois alguns destes condenados são suspeitos de terem ligação com facções criminosas. Para entender melhor essa questão, a Jovem Pan ouviu o recém-impossado Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo. Bom, o senhor assume o cargo nesse momento desafiador em relação ao sistema prisional e, claro, em outros casos envolvendo a justiça aqui em São Paulo. Primeiro, como fazer para que essa saída de presos não se torne algo insustentável e ameaçador para a segurança pública aqui do estado de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, há que se considerar que o Código de Processo Penal e a lei penal ainda estão em vigor e não foram revogados por conta de medidas relacionadas à Covid. É claro que nós temos que ter um olhar para a pessoa individualmente, para os grupos de risco e etc. e tal, mas isso tudo tem que ser muito bem ponderado, notadamente com outro bem jurídico muito importante, que é a segurança pública. Então, nós não podemos, evidentemente, admitir que, em nome apenas da circunstância do indivíduo estar no grupo de risco, ainda que ele seja perigoso, ele possa ser libertado, como nós vimos aí, líderes de facções e assim por diante. O Ministério Público tem feito a sua parte, por um lado, orientado e fomentado internamente a política para que se pondere esses dois bens jurídicos que estão em confronto, segurança pública e saúde individual do preso. Orientamos, por outro lado, a SAP, recomendamos que medidas sanitárias sejam adotadas nos presídios, que seria a medida ideal, sem que se liberte ninguém para garantir a segurança da população, que já está presa em sua casa por conta do vírus. Não seria, só falta agora ter também um problema de segurança pública para atormentar a população de bem de São Paulo. Procurador, quem faz a pergunta para o senhor agora é Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, procurador. Eu queria entender melhor, a sua opinião, pelo menos, né, para entender melhor o seguinte: isso é uma responsabilidade maior, na sua opinião, dos juízes que autorizam essas solturas ou o sistema que é leniente?
Eu acho que é um grande problema legal no país. O Brasil ainda é muito leniente no processo penal e no direito penal sobre alguns aspectos, não é? Por exemplo, essa questão da prisão na segunda instância, que é a regra em todo o mundo, aqui ainda se discute, quer dizer, então nós temos que ter um olhar muito mais rígido para essas questões da criminalidade. O Brasil é um país ainda com grande criminalidade. É óbvio que isso está ligado à pobreza, à desigualdade social, etc. e tal. Mas são fatores diferentes. O fato de nós termos o fato do Brasil ser um país muito pobre, com uma desigualdade social grande, não significa que nós devemos ser lenientes na questão da criminalidade. O crime não pode ser admitido. Então, são, na verdade, vários fatores que acabam contribuindo para essa sensação de que a lei não vale. A lei não tem valido para os crimes de colarinho branco e não está valendo também para a população de mais baixa renda. Quer dizer, ninguém respeita a lei. Nós temos, na verdade, que ter mudanças, nós temos que realizar, fomentar essas mudanças legislativas necessárias para que, por exemplo, não haja mais nenhuma dúvida, prisão, foi condenado em segunda instância, começa a cumprir a pena, não é? E outras questões, ou seja, não podemos ter um olhar, insisto, só para a questão da pandemia e simplesmente acarretar libertação em massa de presos sem olhar para o lado da segurança pública. Tá bom, temos um preso idoso, 80 anos, 70 e tantos anos, grupo de risco, ele pode ir para casa. Agora, líder de uma facção criminosa, isso tem que ser observado com muito cuidado, porque nós estamos libertando esse sujeito e causando um problema seríssimo para a sociedade em termos de segurança pública. Então, temos que ponderar e ter muita responsabilidade nesse momento. Procurador pergunta agora de Paulo Matias. Paulo. Procurador, bom dia. A gente viu em alguns estados brasileiros, algumas situações absurdas, da libertação, como o senhor mesmo disse, de presidiários, líderes de facções criminosas como o PCC, seja no Paraná, no Mato Grosso do Sul, enfim. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: qual é a responsabilidade que pode haver desses juízes nessa efetivação da decisão de libertar essas pessoas a partir do momento em que essas pessoas, horas depois, dias depois, fogem, Nós vimos casos aí, até presos que demoraram 8 horas em prisão domiciliar e fugiram, simplesmente fugiram e aí fugiram e aí quem está pagando essa conta é o cidadão, Eu quero saber qual é a responsabilidade desses juízes que estão efetivando essas saídas. Existe essa responsabilidade? Tem como responsabilizá-los de alguma maneira? Não, quero crer que não. Na verdade, quando um juiz de direito liberta um preso nessas condições, ele o faz, evidentemente, amparado, primeiro, em suas convicções jurídicas e fáticas, em segundo lugar, em alguma medida, amparado naquilo que nós dizíamos há pouco, em algum aspecto legal. A nossa lei ainda é muito leniente, ainda permite esse tipo de situação. Então, é muito difícil você pensar em responsabilizar o magistrado. O magistrado age e o magistrado é como a magistratura, ela é parte da população. Então, nós temos as mais variadas correntes de pensamento na população, assim como temos na magistratura. E a interpretação da lei, ela pode variar de um magistrado para outro, aliada às condições fáticas, e aí vem uma decisão que muitas vezes é diferente do magistrado ao lado. Mas isso faz parte do jogo democrático, isso é importante, é bom para a democracia. Esse é um dos pilares da democracia, é a independência do Poder Judiciário, do Ministério Público. Acho que esse é um custo que vale a pena a gente ter. Não há, na nossa visão, qualquer tipo de possibilidade de punição, a não ser que se prove dolo, a não ser que se prove corrupção, esse tipo de coisa, aí é uma outra situação. Procurador, ou seja, quem vai pagar essa conta é o cidadão brasileiro, que vai ficar inseguro de ver líderes de facções criminosas serem libertados sem nenhum tipo de critério, A gente vê isso acontecendo no Brasil de maneira constante, Quem está pagando essa conta é o cidadão. Me permita discordar do senhor,
senhor no ponto de que o magistrado reflete a população brasileira. Não reflete. O magistrado tem altos salários, o magistrado tem uma carreira consolidada, bem diferente da população brasileira, que o senhor bem sabe, é uma população carente, é uma população pobre, é uma população que tem uma série de déficits culturais e sociais e que, infelizmente, por decisões absurdas como essa, está pagando a conta. A verdade é essa. Quem está tendo que arcar com toda essa história e essa irresponsabilidade por parte de alguns magistrados é o povo. Olha, vou também respeitosamente discordar de você. Quando eu disse que o magistrado reflete um pouco da população, eu digo reflete um pouco do pensamento da população brasileira. Não é? Nós temos várias correntes de pensamento na população brasileira e os magistrados são assim. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, na área criminal, que eu conheço bem, nós temos câmaras criminais mais liberais, câmaras criminais mais rígidas, e isso é o diálogo, assim é a democracia, essa é a melhor expressão da democracia, que o magistrado, membro do Ministério Público, tendo condições de interpretar a lei à luz da sua liberdade de convicção. Esse é um postulado, esse é um dos mais importantes postulados da magistratura, do poder judiciário, não é? Que nos leva a decisões que muitas vezes pode não satisfazer alguns, mas satisfaz outros. Agora, é óbvio que nós temos que levar em conta, é um momento de pandemia, é um momento absolutamente inédito na vida de todos nós, não é? E isso acaba nos levando, muitas vezes, a posicionamentos que não agradam, mas que acabam se ajustando no final. A grande vantagem do Poder Judiciário é que há sempre o duplo grau de jurisdição. Então, um eventual erro de um magistrado em primeiro grau pode ser corrigido imediatamente pelo desembargador na segunda instância e assim por diante. Então, há um sistema de freios e contrapesos que pode garantir a segurança da população. Agora, evidentemente, eu concordo com você, a população brasileira, nós vivemos aí um período, há muitos anos, há décadas de omissão do poder estatal na área da saúde, da segurança, então há, de fato, e na economia, tanto que nós temos problemas de desemprego, de miséria no Brasil todo. Vocês diziam há pouco, o estado do Amazonas, né, com poucos leitos de UTI, aliás, leitos só em Manaus, num estado daquele tamanho, né? Isso é mostra absoluta do descaso do poder público para com a população, mas isso é histórico e só podemos superar isso com democracia, com voto, com a população entendendo a importância do seu voto, a importância de se posicionar politicamente na hora das eleições de forma correta. Procurador Sarrubo, rapidamente para encerrar, o que o senhor espera do novo ministro da Justiça? Olha, espero que ele tome as medidas necessárias, até onde sei, até eu conheço, um homem de bem, um homem preparado e que possa tomar as medidas necessárias para o sistema de justiça do Brasil. Nós precisamos, evidentemente, ainda de muitas reformas, mas que essas reformas sejam feitas, e isso é muito importante, com diálogo. E mais do que isso, com diálogo com as partes que estão mais presentes no sistema de justiça. O que nós não temos visto é o diálogo com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a advocacia, com a Defensoria Pública, que são as partes mais atuantes no sistema de justiça. Muitas vezes aprovam-se leis sem que se dialogue com o MP, com a magistratura, com a advocacia. Então, eu rogo ao ministro da Justiça que nas inovações legislativas que eu espero venham, se abra um diálogo muito aberto com as instituições para que a gente possa aproveitar toda a experiência de promotores, de juízes, de advogados em prol de uma legislação mais efetiva que possa atender melhor a população brasileira. O índice do desemprego subiu para 12,2% no primeiro trimestre e atingiu quase 13 milhões de brasileiros. A economista da COFACE para a América Latina, Patrícia Krause, conversou com a Jovem Pan para detalhar esse cenário sobre o assunto e a crise da pandemia do novo coronavírus. Patrícia, esse índice do desemprego já era alto antes da Covid, né? Agora, daqui para frente, quais planos possíveis devem ser traçados para tentar salvar esses quase 13 milhões de pessoas? É um número muito alto da falta de sustento. Sim, a gente já vinha com desemprego bem ruim aí desde 2014, que agravou ali durante a crise de 2015 e 2016, e que começava a recuperar muito devagar em 2017, 2018, 2019. Então, realmente,
a taxa agora deve voltar a subir novamente, né, por conta de todo o efeito da crise. Eu vejo que esse indicador que foi divulgado hoje, que mostra essa alta, ainda não reflete o que está acontecendo, né, primeiro porque as quarentenas, todas as medidas começaram mais no meio de março, então a gente tem um período, né, que as empresas tentam entender o que está acontecendo, quanto tempo vai durar, sempre não vai demitir no primeiro instante, né, porque se durar pouco tempo, natural que ela queira continuar com seus funcionários, com sua equipe já. Então, a gente deve sentir mais para frente, né? Eu acho que um outro ponto em relação a esses números de desemprego é que a gente já tem o IBGE mencionando a dificuldade na coleta desses dados agora, né? Para esse dado agora, ontem eles estavam falando já que tinha só 60% de respostas, já que eles não podem mais ir a campo colher esses dados, está sendo uma pesquisa por telefone ou por cartas, e que essa questão vai subir nos próximos meses. Então, vai ser até difícil para a gente conseguir mensurar esse impacto sobre o emprego. Bom, claramente, quanto mais tempo durar, a gente sabe que não é fácil voltar, que tem todas as medidas, a questão toda do sistema de saúde, que pode aumentar ainda mais esse contágio, mas claramente, quanto mais tempo durar, maior vai ser esse impacto aí sobre a taxa de desemprego, né? E apesar dessa dificuldade, Patrícia, da coleta dos dados e da análise e do dado exato, né, do contingente, dá para esperar um aumento da informalidade também, Patrícia, ao mesmo tempo que muita gente vai ficar desempregada? É possível que aumente também o número de trabalhadores informais? Sim, não só neste momento de quarentena, mas assim também na hora que voltar, porque a gente também não espera que tenha uma retomada tão rápida do mercado de trabalho, né? Vai ser uma recuperação realmente bastante gradual. Da parte da demanda, eu vejo que alguns segmentos devem tomar mais tempo mesmo para recuperar. A parte de varejo relacionada, por exemplo, com parte de roupas, né, eletroeletrônicos, a parte de carros, de compra de carros, ninguém vai começar a comprar da mesma forma que comprava antes, né, não só pelo já o efeito do desemprego em si, como também pelo incentivo maior para poupar, né, no cenário de incerteza. Então, acho que é uma retomada bastante gradual e com o aumento desse trabalho informal. E, Patrícia, a prorrogação da quarentena que tem acontecido em quase todos os estados do país, apesar de ser vital, é claro, esse isolamento a cada dia vai piorando ainda mais esse cenário? Com certeza, tem esse impacto sobre o emprego, isso não tem a menor dúvida, ele é necessário, mas claramente piora esse cenário. A gente viu, então, as medidas do governo, então, essa medida de redução da jornada de trabalho com um equivalente no salário, né, e com a ajuda da ajuda do desemprego, né, do pacote ali no momento do desemprego, mas, assim, ajuda um pouco a reduzir, a tentar preservar o emprego, mas claramente com perdas aí no saldo final, né, então, acho que só com o tempo mesmo a gente vai conseguir ver esses impactos e ter mais precisão ainda na hora que as medidas, a coleta de dados puder ser novamente feita no campo, né? Sim. E, Patrícia, esse aumento do índice do desemprego, a onda de demissões agora nesse período do coronavírus foi a única responsável por esse aumento ou a gente pode também atribuir a outros quadros aí da economia? Essa alta é natural que ocorresse, então por isso mesmo eu acho que não reflete exatamente o dado do Covid, porque no final do ano a gente tem claramente uma demanda maior ali para o emprego temporário, tem a questão toda do comércio que tem uma demanda maior no final do ano, né? Acho que foi um dos principais ali que apresentaram redução, o comércio e a construção, então tem já esse comportamento natural todo começo de ano. Em relação a setores, Patrícia, quais são os mais prejudicados e, depois da pandemia, quais devem ser esses mais afetados, que devem, então, demorar mais a se recuperar? De modo geral, a gente vê uma resiliência maior no setor de alimentos, no setor farmacêutico, mesmo não aqueles que estão tendo demandas adicionais por conta do Covid, mas medicamentos que são de uso contínuo, que as pessoas não vão deixar de consumir, ou temem ao máximo não deixar de consumir, mesmo no momento de crise, né? A parte de telecomunicações também, a gente tem as pessoas trabalhando de casa, o mesmo que não está trabalhando, usando mais a internet, com os canais de streaming e tudo mais, que tem uma resiliência maior.
e que deve seguir mesmo depois das quarentenas com um bom desempenho. Por outro lado, setores como a parte do setor automotivo. Nesse momento, a gente tem as fábricas fechadas por conta das medidas de quarentena, mas mesmo no momento que tenha um retorno gradual da atividade, imagino que a gente vê, até pelos dados que a gente observa na China, que está aqui à frente da gente em tudo isso, não há uma recuperação rápida das vendas de automóveis, né? Isso realmente toma tempo, porque são bens de consumo de alto valor no momento de bastante incerteza no mercado. Então, acho que a gente bota aí o setor automotivo, a parte também de têxtil, né, de comércio, que seriam bens não essenciais. Então, são mais afetadas aí nesse retorno, né, mais gradual. Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.